Esse gongo tá hoje, até me acordou aqui, mas tá certo. Gente, bom dia a todos. Eu agradeço aí a presença de todos, né? Como se diz, né? O último dia do ano, né? O povo ou viajou ou estão dormindo, mas tudo bem, faz parte do negócio, né? E vão chegando aí, né? Então é o seguinte, a ideia, eu tive uma ideia de criar uma atividade mental somática de debates, né? Das ideias, das pesquisas que o professor Valdo deixou para nós aí, né? No Orto Pensata, no DAC, na Enciclopédia da Conscienciologia. E você sabe, a gente vai ficando mais de idade e as coisas vão enrolando. Chega uma hora, a gente fala, não, tem que fazer alguma coisa, está faltando alguma coisa, e a gente vai. Aí, e chegou um dia que me veio na ideia, né, que eu devia criar uma atividade. E foi o Megacons, né, Debatódromo da Paracerebrologia. Você quer recuperar seus cons-máquinos nesta vida? Venha participar. E foi isso. Então, no dia 1º de setembro, nós criamos lá, né? Eu não digo eu criei, porque ninguém é sozinho, e tem uma equipe aí, e uma equipex que está ajudando aí a gente a levar isso em frente. A ideia é a gente debater as ideias que são mais avançadas, ou aquelas ideias que têm, assim, mais de ponta, né? E que sempre vão ficando por último, né? Sabe? Por último. Então, a ideia é começar a debater isso. E por isso que foi criado o Megacons. Depois foi feito esse convite, né? Para mim, se eu quiser participar desse debate, no dia de hoje, dia 31 de dezembro, né? E eu aceitei. Achei que é uma oportunidade para a gente, uma experiência a mais, né? Coloquei impresso aí algumas... o que eu queria dizer é o seguinte, essa atividade de hoje, aqui, esse debate de hoje, eu gostaria que vocês ficassem bem abertos, à vontade, para fazer pergunta, como se vocês estivessem na casa de vocês, que é a casa de vocês aqui, e que tenha liberdade de fazer a pergunta que vocês quiserem, dentro do contexto, pelo menos, né, que é o paracérebro ou os assuntos que forem colocados aqui. Eu coloquei aqui 3 ou 4 assuntos, né, que um tem relação com o outro, né, para começar a debater e a gente chegar, de fato, naquilo que interessa, que é o paracérebro, e que foi falado também de uma técnica da decantação do paracérebro. E no final, antes um pouco do final, tomara que dê tempo, né? Eu vou falar sobre essa técnica, tá certo? A experiência que eu tive e como eu estou fazendo em relação a essa técnica, dentro do Megacons. Eu gostaria que no começo agora eu fosse ler aqui ou colocar as ideias que eu preparei e depois ficar aberto para perguntas, para debater. Vocês têm o folheto, pode acompanhar também. Agora, é muito importante que se no momento que eu estou falando aqui, se tiver alguma coisa que veio uma ideia, fiquem à vontade, tá? Para fazer a pergunta e a gente vai respondendo ao longo do tempo aí. Mas, em primeira mão, eu gostaria de ler, porque é uma sequência de ideias, de focos que eu gostaria de colocar para que a gente tivesse uma ideia mais global, mais geral, daquilo que eu estava propondo aqui, tá certo?
Bom, paracérebro. Então, lá. O cérebro foi instalado em sua cabeça, quer dizer, nas nossas cabeças, para controlar todo o corpo humano. Dali se irradia toda a sua existência. O cérebro humano é o objeto físico mais complexo nesta dimensão do cosmos, possuindo aproximadamente 86 bilhões de neurônios, 100 trilhões de sinapses e 100 neurotransmissores, substâncias que fazem a comunicação entre células nervosas. O seu cérebro é um cosmo particular. O ser humano possui cérebro com capacidade ociosa. Nós temos cérebro com capacidade ociosa. E eu falo, e é uma realidade. Eu falo assim, dá pena. Quando eu falo dá pena, eu estou falando dá pena para mim, tá? Eu sou o primeiro cobaia que estou aqui, sabe? Eu sou o primeiro cobaia que estou aqui também, assim, colocando, tanto quanto vocês. O exemplo que eu posso querer colocar, eu estou dando para mim, ou puxando de orelha, eu estou puxando em primeiro lugar para mim mesmo. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Mas, a partir do momento que a gente entende, vem a ideia, aquilo brota na cabeça da gente, o entendimento, a gente quer colocar aquilo, né? Quer colocar porque a gente vê aquele aprendizado, aquela ideia, aquela coisa que extrapola o cotidiano da gente, né? Então, o ser humano possui ociosa, com exceção dos seres serenões, que pela herança paragenética qualificam a espécie e a seleção natural da evolução das consciências. Aí eu coloquei aqui uma frase enfática, né? A ocorrência do irrompimento do paracérebro compõe o parafenômeno da extrapolação intelectiva ou parapsíquico, da autorrecuperação intensa dos cons magnos, da consciência lúcida, enciclopédia da conscienciologia, verbete e tal, irrompimento do paracérebro, que é uma das razões de nós estamos aqui hoje, né? O motor da vida no cosmos é a consciência. O combustível é a energia consciencial. O terceiro componente do pensene, né? Pensene, essa palavra pensene, acho que todos nós já ouvimos aqui muitas vezes, né? É a nossa amiga de tempos, né? O N, acionado pelo PEN, a ideia é a intenção, e a intenção do SEM, do sentimento, assim todo caminha na evolução consciencial. Isso daqui, não se preocupe muito, que nós vamos ainda tocar nesse assunto, vamos clarear essas ideias que eu coloco sobre pensene, né? Tem aqui uma taxologia. Há, por exemplo, 3 categorias predominâncias do pensene, nesta ordem funcional. Predominância do PEN, a ideia da obra-prima mental somática, com neoverponologia. A reflexão
ou a autopensenidade sobre as ideias brilhantes dos outros podem ampliar a nossa maturidade consciencial. Duas linhas escritas da ideia clara dos autopensenes podem iluminar mais do que o farol. A técnica mais avançada para se alcançar a criatividade da verpogenia exige a monopolização dos atributos mentais. Na segunda, então, predominância do 100, os sentimentos elevados da maternagem da mãe e a paternagem do pai na família nuclear, a fraternidade é a força mais pura da consciência. E a predominância do N, o estado vibracional EV, a esterilização das energias conscienciais, o arco voltaico crânio-chacral, o parabanho energético e a auto-mega-euforização. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, assim, eu colocaria assim, gente, o pensene, todos nós, vendo aqui uma palavra, pensene. O pen, o N e o N, numa ordem decrescente de valores. A minha proposta, que eu tenho colocado dentro do Megacosmos, é nós invertermos esse processo do N, das energias, do sentimento, mas sim do PEN, entender e compreender o PEN. Se nós entendermos, compreendermos o PEN, todo o resto fica mais fácil, mais claro, mais lúcido para o entendimento, até na prática. Em tese, o conceito mais pensado é sempre com raízes na extrafisicalidade e o menos pensado na intrafisicalidade. O pensene é sempre a primeira ação gerada pela consciência. O pensene renovador vale por 100 outros. Se a pessoa pensenizar melhor, tudo na vida melhora para ela. A auto-ortopensenidade é o alicerce da evolução consciencial. Com a evolução da consciência, a consciência sai do N, da instintividade, vai para o 100 da emocionalidade, até chegar no PEN do autodiscernimento. Somente porque um pensene seja amplamente compartilhado, não significa que seja bom. O conceito de pensene é centrado no PEN. E eu poderia colocar aqui um seguinte material. Temos aqui o pensene. Eu vou inverter esse processo de pensene e vou colocar aqui assim, olha, veja lá.
No lugar do PEN, eu vou colocar o serenão. No lugar do N, eu vou colocar as conréus. O que o serenão faz com o PEN? Ele pega as energias, ou usa as energias imanentes, né, sem alterar ou sem poluir com as energias conscienciais. E as conréus usa o N com as energias poluídas. Eu digo o seguinte assim, mas o que o serenão faz? Ele, através do equilíbrio e do discernimento, ele põe uma linha paralela o PEN, o N e o 100 numa mesma amplitude positiva igual, sem alterar as energias. Eu penso, o que nós, da Conscienciologia, estamos fazendo? Nós estamos invertendo, começando a inverter sabe, estamos invertendo, estamos colocando, estamos indo, já começando a sair das conréus, das energias poluídas, e clarificando mais, iluminando mais, colocando as energias mais tardias. Estamos invertendo esse então, até chegar um dia no N, na transversalidade. Alguma dúvida aí? Acho que entenderam? Gente, se quiser perguntar uma coisa, pergunta, tá? Sim. Então, uma consciência que já vem com as ideias inatas, digamos assim, ela já vem com as ideias inatas e já tem essa absorção, essas energias imanentes. Isso já... Tá. Uma consciência que já vem com essa predominância dessas ideias inatas, com o manuseio das energias imanentes. Isso está na para... Não, desculpa. Tá, não, pode falar. Não, por favor. Porque eu tenho que me reeducar. Não, mas junto nós vamos interagir. Isso é muito importante para mim. Mas junto nós vamos... Porque essa consciência... Então, porque quando você lia o texto aqui, eu fiquei observando isso do paracérebro e também falou da paragenética. Isso já é dessa consciência pelo paracérebro no PEN. Olha, o que eu penso sobre... Eu entendi o que você quer dizer. O que acontece é o seguinte, assim, eu falo assim, se essas informações, essas intuições, vêm inata em você... Porque você já teve, do curso intermissivo, ou de colônias mais evoluídas, ou já teve essas experiências, traz inata, porque está na sua paragenética já. Então, da sua paragenética, você traz para os 2 hemisférios cerebrais. Então, eu falo o seguinte assim, quer ver só, eu vou falar uma coisa, uma frase aqui, eu vou ler eu trouxe de propósito hoje algumas cerebralidade, a condição evolutiva ideal. Isso aqui não está aí não, se você quiser escrever, escreve, tá? Mas está no Ortopensata, tá? A condição evolutiva ideal é a utilização simultânea do cérebro e do paracérebro. A utilização simultânea do cérebro e do paracérebro é o que nós procuramos fazer, né? E não do cérebro e do cerebelo. Uma sutileza importantíssima. Eu penso,
e posso estar errado, e por isso que é uma coisa que a gente pode, o debate é para isso, eu penso o seguinte, vou supor assim, a SOCIM, quando eu falo SOCIM, gente, entenda SOCIM, não é um modo de expressar isso, sim. Entende a racionalidade mental soma como o cérebro, os paracérebros, ou o cérebro físico, né? Ela usa o cérebro físico e usa o cerebelo ainda, ou usa mais o cérebro e o cerebelo, mas ainda não usa a multidimensionalidade, não usa o paracérebro, quer dizer, como uma lucidez maior. Então, assim, ele usa aquilo que... Então, vamos supor, o que você trouxe, o que você está dizendo é o seguinte, assim, você já está usando intuições mais do paracérebro, que vem intuitivamente inata para você. Então, vamos supor, é como se o seu cérebro já está mais enriquecido, você está fazendo a ponte com o paracérebro. Eu penso assim, que a maior parte da humanidade ainda usa o cérebro e usa o cerebelo, não usa, mesmo com a racionalidade, mesmo com o discernimento, mesmo com todo o processo de intelectualidade, ele ainda não está usando o paracérebro nessa dimensão como nós gostaríamos que a humanidade já estivesse colocando. Por quê? Eu falo assim, você só usar o paracérebro é multidimensionalidade, mas você usar o paracérebro e o cérebro fazendo essa ponte com uma coisa natural, mais natural, que é o que eu acho que o professor Valdo fazia. Ele já usava o cérebro, o paracérebro, o cérebro como uma coisa natural, o cérebro mais desenvolvido, é o que nós procuramos. E qual é a técnica para isso? É ler, é escrever, é o autodidatismo, é que vai conseguir. Eu tenho uma outra pensata aqui, que vai clarear bem esse, assim, campo. O campo bioenergético intelectual é superior ao campo bioenergético de ectoplasmia ou de meros efeitos físicos. Nós damos muito valor aos efeitos físicos, mesmo a ectoplasmia. Então, o campo intelectual é o PEN, é o uso do PEN, uma porcentagem maior, uma amplitude maior do discernimento, da cosmoética, é que faz a diferença. Então, eu falo assim, o escritor cosmoético, o escritor da racionalidade, né? Aquele que quer mostrar os atares, ele já está entrando no PEN, colocando os atributos mental somático muito mais no PEN do que, às vezes, ou no SEM ou no N. Então é o seguinte, assim, eu penso que com o tempo nós vamos usar a racionalidade, usar o discernimento no PEN. Não é que nós vamos relegar o N ou o SEM, muito pelo contrário, nós vamos usar tudo isso, mas com valores cosmoéticos, com discernimento. Então, a qualificação da energia do N e do SEM vão ser diferentes. Elas são superiores, elas são mais transcendentes, até chegar num ponto de equilíbrio entre o PEN, o SEM e o N, como se fosse uma coisa natural da humanidade. Eu acho que quando nós começamos a chegar mais próximo, ou lá, talvez no estado mundial, isso vai ser uma coisa muito mais clara, muito mais de entendimento, muito mais factível de entender tudo isso. Hoje ainda fica restrita
dentro dos oásis, né? Que somos nós aqui, talvez da Conscienciologia. É um oásis ainda, né? De começo de entendimento, de clareamento nesse sentido. Uma outra, só que já como eu comecei a falar, uma outra pensata aqui. Olha, obra-prima. Cada consciência entende o cosmos como pode em seu nível evolutivo. Para a mãe, o coração é a obra-prima da natureza. Para o sábio, a vagina é a obra-prima da natureza. Para o evoluciólogo, o paracérebro é a obra-prima da natureza. Qual é a obra-prima da natureza para você ou para nós? Página 1155 do Lex de Orto Pensata, Valdo Vieira. Uma outra ordem, organizadores, o paracérebro é o princípio organizador ou a causa eficiente da paragenética pessoal. Eu falo, gente, alguém sabe o que é a paragenética pessoal? É como se estivesse falando aqui que é o paracérebro. O paracérebro é o princípio organizador ou a causa eficiente do paragenética pessoal. A paragenética pessoal é o princípio organizador do mental soma. O mental soma é o princípio organizador do psicossoma. E o psicossoma é o princípio organizador do soma. É como se a paragenética fosse a essência do paracérebro. Tudo bem, gente? Podemos continuar ou tem alguma... Ficou claro isso aí, ó, coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Bom, uma outra colocação que eu coloquei aqui, eu falei assim, sobre meus pensênios, né? Desde quando você começou a raciocinar na primitividade das primeiras retrovidas humanas, quantos pensênios você já emitiu para o cosmos? Provavelmente mais de 100 trilhões de bactérias, os hóspedes e residentes em seu corpo humano. Isso tem relação, hein? Tudo tem relação. Sabe? A bactéria. O belicismo inicia-se com as bactérias, porque elas têm aí a teática, a bélica, sendo a bactéria o primeiro soldado que surgiu neste planeta. A guerra na biologia apareceu com as bactérias. O dia em que entendermos melhor as realidades maiores da bactéria, entenderemos a causa primária do cosmos. Vocês entenderam isso, gente? Eu falo o seguinte assim, quanta gente menospreza a natureza? A natureza é a causa primária do cosmos, estão aí. É como se diz assim, é o olho pensene, estão aí na natureza. O pensamento começa a surgir na bactéria. As bactérias constituem as nossas sementes
na condição de princípios conscienciais primários. Devemos a vida às bactérias. Até hoje, nessa dimensão gastronômica, pois sem elas os nossos somas não sobreviveriam. Vivas bactérias, sem elas não evoluiríamos, pois a evoluciologia exige que as pessoas saia da vida bacteriana para a vida consciencial. Se não existissem as bactérias, nossas primeiras amparadoras, não evoluiríamos. A consciência menos inteligente é sustentada pelas bactérias. A consciência mais inteligente sustenta as bactérias, porque mobiliza as energias conscienciais acima da matéria. O entrosamento entre os princípios conscienciais é fundamental à vida em geral. Somos bacterianos, ou seja, a rigor, somos bactérias aperfeiçoadas. Combinando os ecossistemas das comunex livres, assim evolui o princípio consciencial. Ao mesmo tempo, somos ecossistemas bacterianos na condição de seres humanos. Vocês estão me entendendo, gente? As consciências livres, que um dia foram bactérias, hoje sustentam o ecossistema. E nós, dentro desse ecossistema, sustentamos as bactérias. E as bactérias sustentam outros ecossistemas. Tudo está entrelaçado, interligado. É aqui que diz assim, se uma folha cai ali, tem uma razão de ser. Eu pensei o seguinte, um dia eu falei o seguinte assim, se eu não tivesse começado a estudar isso aqui hoje, o paracérebro ou a megacons aí, eu talvez estivesse estudando a sincronicidade. Eu acho que alguém devia estudar para valer, ou debater, não é estudar, é debater, colocar aqui o debate sobre sincronicidade, que é um negócio fantástico. Tudo tem a ver, está interligado com tudo isso. Tá. Alô. Sí, con respecto a las bacterias, puedo decir que yo estoy pesquisando mucho sobre eso y sobre la influencia sobre nos. Las bacterias benéficas, que son las que nos precisamos, y las bacterias maléficas, que son las que nos desconfortan y nos hacen perder nuestro equilibrio. Y en el libro ese de O Cérebro, ese desconocido, estamos dándonos cuenta de que mandan muito en nos, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en nuestras interacciones. Entonces, obrigada por trazer esto, porque realmente considero que es súper importante. Se a gente pensar como nós cuidamos do nosso corpo, eu falo assim, eu falo assim, você já pensou aquele alpinista que dessoma antes da hora? Eu falo, quem foi o maior prejudicado? Quem é o maior prejudicado de tudo isso? São as bactérias. 100 trilhões de bactérias deixaram de ser energizadas. Então, nós energizamos um ecossistema. E o serenal? E quando ele passa de consciência livre, o que acontece
com aquelas bactérias que são as últimas a serem liberadas. É um negócio para se pensar, né? Onde vão essas bactérias? Quem são essas bactérias? Como é que é? Qual é o trâmite para elas? Ô, Moacir, eu até apresentei uma mini tertúlia que faz um mês e pouco atrás, eu falei quase exatamente as mesmas palavras que você está falando, sobre a sincronicidade, né, que eu falei. E esse conceito que você falou é o conceito mais antigo que tem dentro do esoterismo, que é o conceito de macrocosmo e microcosmos, né? Como que eles se interagem, essa coisa do campo, né, do macrocosmo, do microcosmo. Isso é uma das coisas mais interessantes, é a base do estudo da sincronicidade, né? Que é a famosa frase lá do hermetismo, né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização de uma coisa só, tal. Isso é bem da antiguidade, né? Que eles vêm estudando isso dentro do conceito de sincronicidade. É muito interessante isso. Se a gente pensar, então assim, é aquele negócio de a gente entender e compreender a natureza, né? A natureza, a terra, a natureza, gente, tudo isso são interligados. Um dia o professor Walter falou o seguinte, assim, que o serenão, antes dele ser consciência livre, que talvez a informação, a coisa que ele a última coisa que ele vai fazer, talvez seja cuidar dos pets, quer dizer, das plantas, dos animais, é o restante, sabe? É o que tem a ver, talvez, com ele, eu não sei, né? Cada um vai saber o que tem lá do passado, não entender? É um negócio interessante. Vai falar. Não, ou até cuidar das próprias bactérias, né? Agora, eu estava pensando o seguinte, você já pensou que as bactérias do serenão têm uma FEP melhor do que as outras bactérias? Mas é isso que eu estou dizendo, é isso que eu queria dizer. Você pensou? Como que é, né? Eu queria ser uma bactéria do serenão. Quem sabe como é que é? Não, é um modo de falar, né? Aquilo que eu falo assim, eu gostei de carregar a mala do serenão, né? Não importa se for limpar o banheiro. Mais ou menos assim, né? Gente. Sim. Pode perguntar? Antes de eu entrar no paracérebro para valer, viu? Mas pode falar. De um item anterior que você já falou, do traforismo. Pode voltar lá? Vamos lá. Está na segunda página. Tá certo. Lá em cima. Traforologia, isso? É. Então, com o acúmulo das experiências, o ideal... Eu acho que eu vou trocar de ordem, você me desculpa aqui, sabe, porque conforme eu vou falando, às vezes a minha vista, sabe, não preciso usar lupa, mas traforologia. Com o acúmulo das experiências, o ideal, como insisto, é a consciência derrubar as portas, as paredes, a janela, com autotaquirritmia cosmovisiológica. Esse é o saber traforístico no âmbito da trafarístico, no âmbito da traforismologia. É a sabedoria do traço força pessoal. Assim ela vai alcançar a maior competência, virtude ou predicado. Qual é a potencial que a pessoa tem? O ideal é se colocar esse trafor como sendo seu megapensene. Nesse modo, ela vai saber inserir a autocognição no lugar certo. Então, o que eu gostaria de te perguntar é, na sua experiência, como que você fez... Eu vou dizer assim, um dia, eu sempre quis falar assim, eu vou supor, quando a gente ia alugar uma sala lá, na rua, isso em 1990, uma coisa lá, uma sala para o Instituto de IPC,
gente estava buscando a sala, e um dia, quando o Valdo estava lá, com a gente andando lá na rua, vendo o negócio lá, eu perguntei para ele assim, olha, vamos ver tal sala? Aí ele falava assim, não, eu já vi. Como? Não, estou vendo agora, não, essa não serve. Quer dizer, ele via antecipadamente. Quer dizer, ele ultrapassava com o parapsiquismo as paredes, os muros, o negócio, ele via além disso. Então, contando meu respeito, um dia eu estou lá em casa e entro na Teneps, era a época da Copa do Mundo do Brasil, você negócio lá. E eu estou lá, eu entro, nem dei bota, eu entrei lá na Teneps. Quando estava terminando, é um treinamento que eu fazia. E eu olho na parede, assim, quando termina, eu olho na parede para fazer o treinamento de extravasar, ir além da parede. Aí aquilo fica assim, tudo vai ficando isso, e eu começo a ver mata, local, né? E aí a minha mente vai andando assim. Aí teve um dia que eu vi lá, olhei assim e vi um grupo de pessoas subindo, carregando alguma coisa, subindo, né? Parecia bombeiro. Daí a pouco eu vi eles voltando de novo, e a minha mente indo, vendo assim, tal, chegando até lá pertinho daquilo lá, eles estavam trazendo uma maca a um socorrista, né, para baixo. E algumas vezes, eu fazia isso, via na parede, via as coisas, via um monte de coisa. Mas teve um dia, que esse dia aí, eu estou lá e de repente terminou, né, a Teneps, eu olho para a parede e aquilo começa a mudar, eu vejo o campo de futebol, vejo os jogadores amarelinhos lá e os vermelhos, que era o chileno. Aí eu peguei, eu estou vendo aquilo e daí a pouco os amarelinhos sumiu, só ficou os chilenos. E eu falei assim, bom, o Brasil perdeu. Mas tudo bem, terminou, aí eu fui ver, estava no intervalo, liguei a TV, estava no intervalo, e estava 0-0 ainda, 0-0, não sei lá, 1-0. E o jogo continuou e o Brasil ganhou. Eu falei, pô, mas não entendi. Fiquei assim. No outro dia, a gente vai para a mini tertúlia de manhã, né, lá, né? E o Val falou, tá. E na hora que eu entrei, assim, veio aquele banho de energia e a intenção, olha, a Teneps foi para os chilenos, porque eles estavam tão ansiosos de ganhar a Copa, e aqui no Brasil, de ganhar o negócio, que a assistência foi feita para eles. Aí eu entendi a razão. Você entendeu? Então, assim, nós podemos começar a pensar em derrubar as paredes, paredes mesmo, ver além de intramuros, além das coisas, ou colocar o parapsiquismo mental somático e tal, para frente. Eu gostaria de entender como que você trabalhou ao longo da tua vida, porque você tem uma vida muito equilibrada, né, linear na sua manifestação. Olha, não é bem assim não, viu? Sim. Olha, não é bem assim. Já cheguei na minha infância, olha, o amparador pegar nas minhas orelhas aqui, fisicamente, e me tirar de alguma situação que não foi nada, mas podia ser crítica. Você entendeu? Então, eu falo assim, eu tive amparo. Agora, o que eu penso? Eu era do Pombal, eu penso que era para me ter vindo para cá mais tarde, e não, eu antecipei a coisa. E eu antecipando, por minha conta, por minha própria conta, e o Valdo confirmou e falou isso para mim um dia, em público, eu vim por minha própria conta, quer dizer, tanto por causa do Valdo, como por causa da Conscienciologia. Eu antecipei. Eu não sei, hoje eu penso, não foi um erro, mas eu tive as consequências disso. Se eu tivesse ficado mais tempo, eu ia nascer outra família, outra situação, outra cabeça, outra genética, outra cabeça. Então, eu não teria, talvez, as dificuldades genéticas e para a genética que eu tive. Então, eu não estudei, sabe?
a genética, não é só a genética, a situação, todo o processo, né? mas foi a necessidade minha que eu vi, que eu tinha que antecipar, que tinha aquilo. Então eu cheguei 11 anos depois do Valdo e nasci no mesmo dia, 12 de abril. E cheguei aqui no CIAEC com 11 dias antes de ser criado o CIAEC. No dia 4 de julho e dia 15 de julho, que foi instalado lá. Tem uma sincronicidade em tudo isso aí também. Né? Mas, mesmo assim, de alguma forma eu consegui chegar aqui, né? Sim, e você tem uma vida interessante, que eu gostaria de entender, sob o ponto de vista do Trafor, que você é uma pessoa linear, né? Você é reto, você é equilibrado. Tanto é que você foi o primeiro morador Itapirima até hoje aqui. Você sempre estava ali ajudando o professor Valdo, ele sempre confiou muito, né, em você e na Olha, sua segundo ele, é assim, quando ele começou a falar sobre TENEPS no Rio de Janeiro, não existia o livro TENEPS no Rio de Janeiro, uma aula lá que ele deu no Rio de Janeiro, que eu fui para lá, estava lá todo mundo, lotado naquele salão lá na Glória, foi na Glória. Aí, na hora que foi começar, ele colocou um flip chart lá e me chamou para mim virar o flip chart para ele lá e tal. E aí falou assim: Moacir, nós somos companheiros de sacrifício. E na hora eu não entendia que o dinheiro nem. Hoje eu começo a entender, 35 anos depois eu começo a entender um pouco mais disso. Muitas coisas que ele falava para mim, ou falava em público, às vezes, a meu respeito, hoje eu estou entendendo. Hoje eu estou entendendo mais as coisas. Mas passava batido, sabe? Então, e de algum modo você fez isso aqui que fala, né, nesse item. Você usou de algum modo seus trafores e fez disso assim a tua vida, né? Você conseguiu, ao meu ver, pelo menos, né? Não sei, congregar assim seus trafores e fixar esse mater pensene, né, traforista, porque você é uma pessoa muito linear. Eu queria que você falasse se isso foi meio intuitivo, ou se você tem consciência disso, de como que você fez. Hoje eu tenho mais consciência. Antigamente eu não tinha consciência. Eu falo assim, eu cheguei há 35 anos atrás obnubilado na Conscienciologia, ou no Centro da Consciência Contínua, obnubilado, casado, com filho, um monte de coisas mais. Eu falo assim, e eu tive oportunidades de pensar em tudo isso. Em alguns momentos, em algumas situações, não dá tempo de falar isso, que eu às vezes até falei, de eu sair assim e pensar, devo voltar aqui ou não? Né? Eu senti que não devia, ou o processo. Eu voltei, acabei casando, fiquei noivo, casando, tal, filho. Você entendeu? Então, sempre existiam, mas aí faltou maturidade minha, faltou discernimento, faltou, queira ou não, faltou. Mas por quê? A cabeça, talvez carência, né? Tudo isso junto, né? Então eu falo o seguinte assim, essas coisas acabou segurando. Agora, é que tem coisas que às vezes eu não quero, não é que eu não quero falar, porque as pessoas estão aí, estão vivas ainda, né? Outros Sim. já, mas assim, mas eu posso falar um negócio seguinte assim, quando o professor me chegou, esse dia que ele me chamou lá, além disso ele falou assim, que eu tinha para macrochip, tal, macrosom, não falou macrosom, depois você vai descobrir, né? Se você tem mais macrochip, você tem e ao longo do tempo ele foi falando, depois de muito tempo, foi falando do Pombal, aí que eu vim descobrir que eu era do Pombal, porque a primeira vez que eu fui lá, que eu dormi na casa do professor Valdo, fomos jantar junto, está todo o processo lá, que ele começou a falar, primeira vez que ele falou do Pombal, pelo menos em público assim, ele falou que ele tinha levado a Elizabeth, que era a esposa dele, lá no Pombal, junto com o Tal Mal, e que ela chegou lá dormiu, não conseguiu
ver nada lá, né? E ele olhava para a gente, fazia perguntas, e olha, passava batido. Então eu falo assim, aí eu falo assim, das 4 pessoas, que eram os 4 de São Paulo, que iam no Rio, que em outro lugar, dos 4, o que tinha menos instrução, os outros 3 eram intelectuais, eram cientistas, formados na universidade, davam aula, tudo, até na fibra ótica da Embraer, tudo. Eu que não tinha nada era eu. E no fim, o único que está aqui sou eu. Então, eu lembro uma situação que o professor foi lançar, o professor Valdo, né, foi lançar, acho que o Reurbanizatus, lá no Hotel Internacional, e aí chegou-se na hora H a conclusão que não ia ficar ninguém no CAE, que era uma época perigosa. Aí, aí o Moacir, eu fico numa boa, e ficou aqui sozinho, e foi todo mundo para o Hotel Internacional. Até o Pedro me falou uma vez, isso aí aconteceu o seguinte, teve uma época, que você sabe, criar a Conscienciologia, criar o CAEC aqui, não foi fácil. Por quê? O professor Valdo vinha a cada 2 ou 3 meses, às vezes para cá, não vinha sempre, né? E o povo veio para cá. Primeiro a vir para cá foi eu. Quando eu vim, eu nem sabia onde eu ia morar. Não sabia onde eu ia morar. Só no meio do caminho que eu perguntei, onde nós vamos? Tem uma casa lá. Foi assim. Bom, então, teve um dia aí que o pessoal, sabe, ficou meio... Queriam voltar para a cidade, lá para a cidade, né? Já estavam morando aqui, queriam voltar para a cidade, coisa e tal. E eu falei, não, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo, vai para frente, eu vou ficar aqui. Não importa o que acontecer, eu vou ficar aqui. Foi isso que eu falei. Que trafor que é esse que você tem? Que nome você dá para esse seu trafor? Assim, você é abnegado, não sei bem qual, mas dá um nome aí, muito. eu não sei, dá um nome. Então tá certo, obrigada. Coragem, talvez, né? Mas ele abre mão, assim, não esse dia do Reurbanizatus, ele tinha até comprado uma camisa, assim, eu lembro. Será que foi normal? Será que foi o macrochip que deu fez a ponte de intuição para mim? Ou aquilo que, pelo conhecimento do passado, que eu já tinha de Zéfiro, do passado, de como ele agia e de como que eu tinha certeza absoluta que isso ia dar certo? Talvez já tinha no íntimo isso. Eu acho que isso é paracerebrologia. O que é essa qualidade, na realidade, é talvez um sentimento íntimo, uma confiança, que é a certeza que só o conhecimento intraconsciencial, que é o próprio paracérebro, a própria conjunto de experiências que está, como está escrito aqui, dentro do paracérebro, é que traz. É que dá aquela certeza de que você não tem todos os dados intrafísicos, você às vezes não tem todo o conhecimento de todos os dados até extrafísicos, mas existe uma coisa dentro, íncita em você, que te dá aquele rumo, aquele prumo, que derruba essas paredes, essas janelas, essas portas, porque você tem aquela autoconfiança que é das experiências múltiplas que você fez, que você tem. Na realidade, como coloca aqui, né? É a própria consciência. Então, o modelo organizador da consciência, que seria o paracérebro, ele acaba se tornando, dentro da dimensão intrafísica, o modelo que deveria ser o modelo organizador da própria intrafisicalidade. Então, essa interface, né, do nosso soma, dos nossos corpos de manifestação, que é a paragenética, que é esse modelo que seria a paragenética, que faz com que a gente tenha os instrumentos que a gente consegue plasmar aqui para fazer para ter essa experiência intrafísica de uma maneira que consiga apreender as informações e assimilar isso dentro do seu conjunto de experiências, que no fundo é você mesmo, o seu paracérebro. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Não, isso é o que eu gostaria de saber, como é que você... Isso aí tem um pouco, hoje eu entendo isso, tem um pouco daquilo que eu falei assim, entre o cérebro e o cerebelo, entre o cérebro e o paracérebro. Então, essa ponte, ela começa, então, ela já tem a ver com o curso intermissivo, tem a ver com procedência,
Tem a ver, entendeu? Porque você começar a usar o seu paracérebro nessa dimensão, né? Essa é a razão. Agora, Essa ele é um crescendo. aproximação seria a meta, né? Hã? Essa aproximação seria a meta evolutiva, né? É um rompimento, é um rompimento. Só que o rompimento, ele é gradativo. Sim, ele é Então eu falo assim, uma construção. por que eu criei o debate, né? Cada assunto, porque o debate é o seguinte, o debate, na hora que as pessoas ficam livres para debater, você coloca os assuntos e o debate vai quebrando essas arestas, porque, vamos supor, o entendimento que um tem é diferente do outro entendimento, o do outro. Na hora que isso começa a chegar num ponto mais ou menos equilibrado e que chega no equilíbrio, aí que os amparadores conseguem intuir novas ideias. Enquanto não chega no equilíbrio, é difícil, às vezes, na hora que chega nesse equilíbrio, vamos supor, chegou num equilíbrio mais ou menos, olha, o consenso, aí que pode surgir, que os amparadores conseguem surgir novas ideias, que transcende, às vezes, você entendeu? O que eu quero dizer? Os debates facultam você transcender aquele patamar que você já chegou. Essa é a ideia. Você já identificou, assim, você alguma autorreciclogenia através de uma mudança paracerebral? Ou seja, você já identificou? Eu já. Ultimamente o que está ocorrendo é isso. Eu pego o léxico, começo a ler o léxico lá, daí a pouco eu começo a entender as entrelinhas. Aí eu falo o seguinte assim, às vezes dá um choque em mim. Eu entendo o negócio, eu penso assim, é aquilo que o Zéfiro, o professor, ele pensava e ele começava a escrever, mas você sabe, você nunca escreve, e alguma coisa eu escrevia, o que dava para escrever, o que era para ser escrito, né? Mas o pensamento, as ideias ficavam nas entrelinhas. E quando às vezes eu descubro umas entrelinhas assim, eu levo um choque e falo assim, e agora, como é que eu vou fazer com isso? O povo não vai entender isso. Isso acontece às vezes. O povo não vai entender. Aí, com o tempo, aquilo vai se assentando. Não, mas não é bem assim. Então, como eu vou comunicar? Como eu vou colocar isso para as pessoas? Né? Porque, no primeiro momento, falta vocabulário para mim, falta neologismo para me colocar aquelas ideias, aquilo que eu entendi lá nas entrelinhas. E aí, mas com o tempo eu estou vendo que com os debates, eu estou começando vamos supor, a quebrar essas arestas e colocar aquelas ideias mais ou menos. Por quê? Para não ferir. Então, um entendimento. Quando eu coloco assim, olha aqui, ó, pensene. Gente, você quer ver uma coisa? Eu vou falar um negócio, vocês vão entender melhor aqui. Se é que está aqui mesmo, né? Eu nem sei não, mas não bom. Ó, pense grande, mas sem se assustar com as grandezas das realidades e para-realidades do cosmos. Então, é a mesma coisa seguinte assim, aquilo que eu falei, o escritor, o intelectual, ele está muito mais propício, muito mais com capacidade de entender o processo do bem, do sentimento. A escrita, ou a intelectualidade, ou escrever um livro, um negócio tal, os debates, ele vai facultar você entender, compreender se isso é sincero, se o debate é sincero, se ele é aberto. Eu acho que vocês estão muito calados aqui.
Não, mas a ideia é fazer com reflexão, mas, você entendeu? Aqui. Bom dia. Oi, bom dia, estou ouvindo. Terezinha. Parabéns pela apresentação. Eu queria voltar... Olha, eu não falei de paracérebro ainda, hein? Tá, mas eu queria voltar, por favor, um pouquinho às bactérias, já que você está estudando. Eu estou com uma questão que eu gostaria de ver se tu tem alguma resposta. Ali na segunda página do meio, eu vou ler ali, que fala: a consciência menos inteligente é sustentada pelas bactérias. A consciência mais inteligente sustenta as bactérias, porque mobiliza as energias conscienciais, acima da matéria. Então, eu fiquei avaliando e queria te perguntar, dentro do teu estudo, aquelas pessoas que são acometidas pelo câncer, onde, né, pelo que eu vejo, essas bactérias são destruídas, né? Seja voluntária ou involuntariamente. O que você, dentro do teu estudo, porque aqui temos 2 médicos, né, que até pode falar um pouquinho mais, o que você tem a falar assim, a respeito? Eu não sou nenhum doutor aqui, não. Não, mas tudo bem, mas assim, dentro desse estudo... Eu penso o seguinte, assim, gente, eu falo assim, dentro da evolução, existe o positivo, existe o negativo, existe... Eu falo assim, quando você engole saliva, aqui no vou dizer, quantas bactérias você matou aí? Gente, tudo tem uma lógica, tem uma razão. Eu falo assim, tem que ver, no meu ponto de vista, tem que ver, gente, assim, o que você pensa, qual é o teu pensamento, a sua racionalidade, a sua cosmoética, tudo isso tem influência dentro do seu micro-universo consciencial. Mas também existe a lei da natureza, no texto aí, a preservação da natureza, aquilo que o professor Val falou que teve lá um negócio na cabeça, porque a luz estava lá. Eu falo assim, ele podia ter visto, falou, não, olha, eu vou pôr o chapéu, e estudar de chapéu, mas também dentro de casa estudar de chapéu o dia inteiro, você entendeu? Mas isso tudo faz parte do crescimento, do desenvolvimento, da amplitude, da lucidez. Eu falo o seguinte, assim, será que numa próxima vida ele não vai pensar diferente? Vai. Mesmo em relação à própria natureza. Mas assim, no sentido que tu comentaste antes, é que uma pessoa, quando ela dessoma prematuramente, né, ela deixa de contribuir porque, para... Eu falo assim, se você energizar o seu... Vou supor assim, ó, eu penso o seguinte assim, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu falo assim, na hora que eu dessomasse, provavelmente eu ia ter uma Melex. Para mim isso é absoluto. Eu falo, eu vindo para cá, e eu ainda preciso ter cuidado com isso. Mesmo estando aqui, mesmo fazendo tudo isso, eu acho, hoje, pelo meu conhecimento, eu ainda preciso. Por quê? Porque eu já tive experiências mental somática ou intraconsciencial da minha vivência. Quem sou eu? Naquele momento, eu falo assim, que depois de 30 anos da experiência, eu fui entender alguma coisa. Então eu falei assim, eu tive experiência, tal, mas 30 anos depois eu falei assim, é que eu entendi que eu já tinha feito visita em comunidades evoluídas. Para mim, uma coisa lógica, todo o desencadeamento do negócio, que está dentro do paracérebro, dentro da minha... Eu falei assim, bom, mas por que isso? Porque na hora que eu li a pensar, está lá o negócio, eu entendi a razão de eu ter tido aquele experimento, o significado daquilo, e levei um banho de energia e com as ideias ali, não, é certo, teve mesmo.
Aí as coisas clareou. E cada dia que passa, a idade... Porque é o seguinte, assim, à medida que você vai quebrando, você for assim, os tabus, processo religioso ou de influência da sociedade, que você se torna mais você mesmo. Que o sexo, qual é o valor do sexo? Eu falo assim, o que o professor falava o seguinte assim, para vocês entenderem? Olha, sexo diário. Por que sexo diário? É para você entender, compreender o sexo, para você deixar o sexo, para você chegar na transafetividade. Mocinho, eu gostaria que você... Aqui, ó, assim. Tá. Gostaria que você explicasse como é que é o trabalho de recuperação de cons, aí como é que é a dinâmica do megacons. E também a técnica da decantação do paracérebro, né, que você falou. Isso aí é o seguinte, gente, vocês me desculpem, mas às vezes as coisas acabam acontecendo, estava tudo... então é o seguinte, o que aconteceu? No tempo aqui aí, olha, você vê, às vezes passa quantos anos? E aí cai a ficha, um dia cai a ficha, porque não estava maduro, porque não tem... É assim. Eu estava lá onde é a holoteca, e o Valdo, ali era um auditório onde era a holoteca. A Graça dando uma palestra sobre Balzac lá, um monte de coisa lá, biografia, negócio dele. O Valdo nessa ponte com uma cadeira, e eu na outra ponta do outro lado. E eu estou lá, sentado. Os dois ali, né? E daí a pouco, eu vejo, eu sinto aquela, vamos supor, é como se uma torrente de energia, para falar a verdade, mas assim, mas parecia física, ou era física, entrava pela cabeça, ela entrava e ia devastando. Sabe, a energia batia no topo, no cordão do chakra e ia devastando, mas assim mesmo, parecia que lavava. Várias vezes, mas tão nítida assim, forte. Bom, eu fiquei quieto. Às vezes eu tenho uma coisa que eu devia perguntar, às vezes eu esquecia, não perguntava, olha, por que aconteceu isso e aquilo, então não perguntava. Mas quando chegou na tertúlia matinal, o professor falou o seguinte assim, eu lá, alguém perguntou uma coisa e ele falou, olha, quando acontece isso, a energia assim, é porque isso aí a pessoa pode recuperar os cons, se ela continuar tendo isso, ela vai recuperar os cons magnos dela. Mas ficou naquilo. Mas com a idade, com o tempo, chega um dia que eu criei o Megacons, eu falei, bom, então a gente pode... E aí eu entendi, aí o escopo, o que é? Os debates. Então, a técnica da recuperação de cons não é uma técnica da pessoa, é uma técnica da multidimensionalidade, das centrais extrafísicas, dos amparadores, negócio lá. Então, mas por seguinte, assim, quando você debate, que você começa a debater os temas evoluídos, e que você, vamos supor, porque isso já aconteceu. No Megacons, quando termina, eu sorteio 2 pessoas para poder ser energizado. Então, é aquele negócio seguinte, aquilo que eu falei, à medida da hora que as coisas vão se assentando, as energias vão se assentando, a energia do local vão se assentando, a média do povo vão entendendo, compreendendo, fatalmente vai ocorrer isso. Como já ocorreu. Por exemplo, na última semana, quem foi sorteado? Uma outra pessoa e o Hernani. Na hora que foi aplicada a técnica, ele falou, olha, aconteceu... Conta, Hernani, como é que aconteceu? Eu comecei a perceber, né, no início, porque ali é assim, né, a gente senta,
Aí eu fico de frente com ele. Semelhante ao que o professor Waldo fazia aqui na época. Exatamente, da memorização, mas só que é duas pessoas só. Duas pessoas sentam numa cadeira e o Moacir fica em pé e faz esse... Não, em pé não, sentado. Sentado, né? Sentado também, de frente com a gente, e ele faz essas... Então, e aí eu comecei a sentir essas ondas de energias a partir do Corona Chakra, e elas vinham ritmadas e num ritmo crescente. Então vem a primeira onda mais leve, depois a segunda mais intensa, depois a terceira. Exatamente. E aí vai vindo, mas é contínuo. E aí cada onda que vem é mais intensa que a outra, né? E aí aquilo vai expandindo, né? Dá aquela sensação, e parece que destampa o Corona Chakra. E aí depois veio um fluxo no Fronto Chakra, e ele bate aqui assim e abre, né? Mas aí eu acho que já é um segundo momento, ali, um arremate do trabalho. O que acontece? O que eu entendi? O que ele falou? Com o tempo, recebe uma vez, duas. Isso aí facilita, porque assim, é um devastamento, é um negócio, e aquilo faculta recuperar os cons. Porque mexe no Corona Chakra direto, entendeu? Indireto. Essa é a técnica da decantação do paracérebro, como o Moacir está chamando. Mas vem do debate, então o debate está dentro a pessoa de quem está lá, do EPCOM, sei lá, do Centrino que está lá, e da multidimensionalidade. Agora eu falo o seguinte assim, eu pensei que hoje fazer isso com todo mundo hoje, um negócio aberto, não é individual, mas aberto, né? No final, né? Porque quem comanda isso é a multidimensionalidade. Mas se isso é um fato, se isso ocorre e pode ocorrer, então é uma técnica que pode ser aplicada. Só uma coisa também, a ideia que assim, a percepção que eu tive é que não é a energia em si apenas. É o holopensene que se cria a partir do debate. E que faculta, né? Isso. Cria aquele holopensene. E a hora que começa o trabalho com energia é como se tivesse uma abertura para as centrais extrafísicas, para a multidimensionalidade, como se tivesse uma conexão, abre um portal na cabeça da gente que possibilita essa intensificação da atividade. Então, eu ia falar justamente sobre isso. No Megacons, o que tem de diferencial do debate do Megacons é um padrão de energias, não é só de energia, um padrão holopensênico, mental somático, diferente, que a maioria dos relatos das pessoas que vão lá é que elas saem de lá pensando diferente e o nível de raciocínio também. Então, a sensação que a gente tem é como se tivesse uma lisura, uma limpeza, é como se você conseguisse um nível de concentração e de aprofundamento nas ideias que é um negócio assim fora de série, entende? Então, o diferencial, eu penso que é essa Equipex, que mexe com o paracérebro, que deve ter algum mecanismo lá que ajuda a gente a ter um nível de acuidade, eu acho que lisura seria a palavra assim, sabe, mais adequada, porque é como se houvesse uma limpeza mesmo pensênica. Naquele momento ali, o nível de compreensibilidade das ideias, eu acho que isso é realmente a recuperação de cons. É como se a gente estivesse mesmo no intermissivo, sabe? É um padrão assim diferente. Gente, eu poderia, se você, pelo menos eu terminar de falar do paracérebro, porque senão eu vou ficar meio frustrado de não ter conseguido. Não, eu sei, mas só para fechar aqui, né? Depois a gente pode. Então, assim, paracérebro, acervo automnemônico. O paracérebro, inventário autocognitivo. O paracérebro é superior a tudo o que a neurociência pesquisou até o momento.
nem todo paracérebro consegue refletir bem. Porque tem, né, os processos, cada paracérebro, cada consciência é uma consciência, cada experiência é uma coisa, e tem o seu passado também, né? O equilíbrio do paracérebro é irradiante. O equilíbrio do paracérebro é irradiante. Esse equilíbrio do paracérebro aqui, gente, eu falo assim, eu senti isso. Que mais no final eu vou falar, na experiência que eu tive, mas é quando você sai de mental soma, além do psicossoma, de mental soma. Embora, entendeu? Aí, e você vê a realidade, sua realidade, ou daquilo, ou pontual daquilo que você... Essa realidade que ela é transcendente, ela é lógica, ela tem uma matematicamente lógica, ou matematicamente pura, mais ou menos as ideias é matematicamente pura. O equilíbrio do paracérebro é irradiante, falei, né? O paracérebro é a verdadeira caixa preta da consciência. O paracérebro é o núcleo do holopensene pessoal, ou seja, a consciência é o paracérebro. Às vezes, a gente fala a consciência é o paracérebro, porque assim, é que quando a gente fala paracérebro, a gente fala paracérebro do psicossoma. É que o paracérebro é localizado no psicossoma, mas quando a consciência sai do psicossoma, ela tem resquícios do paracérebro e resquícios do psicossoma ainda, porque a não ser quando a pessoa dessoma, né? Então não. Os melhores escritos são os formados pelo sorriso e não pelas lágrimas do psicossoma. Do paracérebro, desculpa, do paracérebro. Gente, eu penso assim, paracérebro não tem dor, não tem sentimentos negativos. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando sadio, né? Cosmoético. Não tem. Paracérebro é uma coisa, é a síntese da sua evolução. É a síntese, é a sua síntese da sua evolução. É a síntese de você. Está lá, é o paracérebro. Que é porque às vezes a gente confunde mental soma com a racionalidade, com a você que fala racionalidade. Não é isso. Mental soma que eu estou falando aqui é um mental soma puro. A condição de megaforização faz a pessoa sair da influência do psicossoma para os domínios do mental soma. Então, o EV, ele proporciona a chave, o arco voltaico. Já a megaforização, aí é que já entra as energias mais lúcidas, mais salutares, mais positivas, que ela faculta o paracérebro, o deslocamento do paracérebro, ou da consciência do paracérebro. Toda comunicação interconsciencial, inclusive as parapsíquicas, ocorre de paracérebro a paracérebro. Obviamente, não existe comunicação interconsciencial sem um emprego fundamental do paracérebro, embasando todo o contexto. A consciência é igual à borracha. Aqui o Valdo falava, o espremedor de cérebro. Mas, no fundo, não é o espremedor, é o que laceia, é o que expande.
esticando ao máximo as suas potencialidades a partir do paracérebro, a fim de alcançar o quê? O alongamento paracerebral, do autodiscernimento, da lucidez com os megacons. Então, os debates é que vai fazer você alongar o seu paracérebro, alongar o seu cérebro, alongar, para poder receber os megacons. Atrás de toda roupa, como é que é? A roupa humana, vestindo alguém, há um paracérebro. O paracérebro restringe os 2 hemisférios cerebrais do soma. O paracérebro restringe os 2 do soma. Isso no soma. Na consciência é o psicossoma, restringe no psicossoma. Eu falo assim, e na consciência livre? Então, segundo aí, né, aquilo que a gente vem estudando, vem percebendo, quando o serenão dessoma, ele perde os paracérebros. A paracerebralidade perde. Eles têm um único cérebro, única, que é o mental soma, uma unidade única, unidade Isso. Enquanto ele é psicossoma, ele ainda tem os 2 mesmo de mental soma, ele ainda possui os 2 hemisférios funcionando. Na hora que vai para é que ele perde esses 2 hemisférios, né? O paracérebro restringe, então, o conjunto de manifestações do processo da hiperacuidade é pouco perante os efeitos da descoincidência do paracérebro. Então eu falo assim, a maior parte, que é mesmo nas dinâmicas, mesmo nos cursos aí tudo, essa descoincidência ainda não é do paracérebro ainda, das energias, é uma expansão, mas não é o paracérebro propriamente dito, a não ser que se deslocar, puro. Porque você sai desse corpo físico, desse soma, há uma descoincidência, se está descoincidindo o quê? Ainda o psicossoma com o paracérebro, mas ainda não é o paracérebro puro, não é a consciência em si. Entendeu? Ainda não é. O paracérebro puro, ele vai além da descoincidência do próprio psicossoma, vai além disso. O paracérebro da consciência é a fonte, nascente, eixo ou motor de tudo o que a personalidade constrói. O paracérebro, sendo você na condição de realidade, é o que existe de mais sério e importante no cosmos. Os exopensenes atuando no paracérebro, há paracérebro de uma dimensão essencial para outra. Olha, a consciência ofiexista já atua como paracérebro mais direto na intrafisicalidade, de maneira mais frequente. Por quê? Por causa da projeção consciente. Ele já tem uma atuação, a projetabilidade, a ofiexista lá, veterano, ele já tem essa flexibilidade maior. Então, o paracérebro já atua mais, que é no caso do professor Valdo, um exemplo, né? Ele atua, é direto, né? E talvez muitos de vocês, eu não sei, né? Cada um é que vai racionar por si e vai ter essa experiência, uns mais, outros menos. O paracérebro é o órgão da razão, né? O leme do paracérebro é superior aos eventos das processos evolutivas.
O paracérebro é permanente, é o permanente aeroporto dos seus pensamentos voadores. A vivência da técnica da autorreflexões de 5 horas começa e termina na intimidade do micro-universo consciencial. O paracérebro caminha evolutivamente no rumo da paramatematiologia, aquilo que eu ia dizer, que quando você tem uma projeção de mental soma, ele é matemático, ele é matemático. É a racionalidade, o discernimento, tudo ali é matemático, tudo ali é puro, real. Não tem distância da realidade. Aquilo é batata, pontual. No parafenômeno da consciência cósmica, e eu vou colocar aqui o Samadhi, foi aquela experiência que eu tive, né? A consciência pode sentir pela primeira vez a vivência pessoal de si mesma na condição de centro de energia consciente, ou seja, a projeção do paracérebro direto, puro, sem os endereços morfológicos ou humanoides dos chakras, todos os processos, né, tal, da conexão. Isso aí. Gente, vocês estão aí abertos para fazer perguntas, o que vocês quiserem fazer, vamos. Temos mais alguns minutos aí. Eu acho que eu falei demais hoje, né? Hã? Moacir, nessa parte do paracérebro, aqui na 7ª frase, diz que a consciência é o paracérebro, né? O professor Valdo fala disso. E na última frase, fala-se aqui que a projeção do paracérebro direto, puro, sem os adereços morfológicos ou humanoides. Isso me faz pensar que o paracérebro pode ser o mental soma. Como você vê isso? O paracérebro é o mental soma, mas não é o mental soma que a maioria das pessoas pensam ou raciocinam. Eu falo assim, na ciência convencional, olha, o cientista que nem sabe que existe, vamos supor, a multidimensionalidade, nem você entendeu? Ele fala de mental soma. A racionalidade não é o mental soma do cérebro, não é esse mental soma da realidade do cérebro, é o mental soma, vamos supor, já, como se eu diz o seguinte assim, você sai, tem o corpo físico, né? Tem aqui os hemisférios cerebrais, tem o encaixe do paracérebro nos hemisférios cerebrais, então aí, a consciência está aí, mas ela está total? Não, ela está restringida dentro dos hemisférios cerebrais, restringida a sua capacidade e tal, não sei, aí vai de cada um, 10, 5, 20, sei lá, de cada um, certo? Diz que o máximo que consegue é 75%, talvez do serenão, ou talvez, sei lá, não sei, talvez do imussolo para cima, não sei, você entendeu? Agora, quando você sai projetado, você deixou o cérebro físico e você sai de psicossoma, aí está atuando o paracérebro na dimensão da dimenera aí. Mas se você deixar o psicossoma e sair de mental soma, que não deixa de ser o paracérebro, mas é o mental soma, só que ele não está alinkado, ele se deslocou, ele está puro, ele já não tem mais forma, embora está conectado ainda, por causa da interfisicalidade, com o paracérebro e com o corpo físico.
Está me entendendo? Esse aqui é o mental soma que eu estou dizendo, mental soma puro, que não deixa de ser o paracérebro ainda. Porque é a mesma coisa que eu falo o seguinte assim, vamos fazer uma analogia. Eu saio projetado, eu levo uma parte do meu holochakra para o psicossoma. Está mais lastreado, menos lastreado. Mas fica também uma parte no soma, que dá vitalidade para mim. Se você pensar que quando você está de psicossoma e você sai de mental soma, você estando na intrafisicalidade, você estando vivo, aquele estando projetado, você é como se ainda fica resquício, você está levando para o paracérebro, mas ainda fica resquício do paracérebro no psicossoma, sabe? Ao encaixe ali. Você vai se ficar livre de fato de mental soma o dia que você passar a consciência livre, porque aí você deixou toda essa parafernália do psicossoma, de todo esse processo. Aí você realmente é livre. Mas então você entende. Mas é lógico que nós falamos como uma coisa didática, falamos mental soma. Mas então você entende que o mental soma, o veículo, e o paracérebro são conceitos distintos. É que é difícil você falar assim, distinguir, a não ser como eu estou falando, como uma coisa didática. Se você sai, você entendeu? O psicossoma ele já não tem mais forma. Enquanto está no paracérebro, não, Moacir, Fala. essa questão, vamos chamar assim, foi alvo de não sei quantos debates aqui, porque desde o projeciologia tem umas frases lá que dão a entender que o paracérebro é do psicossoma. E o professor Valdo, uma certa vez aqui, eu sei. desconcertou isso da gente. Então, essa confusão é uma confusão assim, que eu procuro entender também. Agora, tem ortopensatas dizendo o paracérebro da consciência livre. Livre, é isso que eu falei. Se tem paracérebro da consciência livre, o paracérebro deve ser um departamento do mental soma. O professor Valdo fala assim, não, mental soma, paracérebro e consciência é tudo a mesma coisa. A gente sabe que não é. Mas, assim, é uma força de expressão que é o centro... É difícil você... eu entendo, mas é difícil você falar. Entendeu? Mas eu entendo o seguinte, assim, se você entender, como eu falei, é o seguinte, assim, o mental soma, ele não tem forma. O paracérebro, quando está no psicossoma, tem forma, está lá. É o psicossoma, é o paracérebro. É que o mental soma, ele é fixado, encaixado no paracérebro. Isso. Do psicossoma, para dar forma para o psicossoma. E quando você nasce nesse corpo físico, ele fica o quê? Restringido aos 2 hemisférios cerebrais. Mas se a gente pensar por aí, acho que a gente está mais correto. Alguém? Gente, se vocês discordam, tem que falar. Posso dar uma ideia? Debate é para isso. Uma ideia de modelo. Debate aqui é para clarear, é para tirar essas dúvidas. Eu só queria complementar aqui como é que eu vejo isso, né? Quer dizer, a gente está todo encaixado. Então, o paracérebro, junto com o mental soma, fica encaixado no psicossoma. Mas na hora que você está, por exemplo, quando você tem a bitanatose, que você vive só com 2 veículos, que é o psicossoma e o mental soma, lá você tem muito mais possibilidade de fazer projeção de mental soma. Quando você faz uma projeção de mental soma, o paracérebro vai junto. Então, é mais uma, como vou dizer, para a consistência teórica da conscienciologia, o ideal mesmo é que a gente pense que o paracérebro fica mesmo como pode ajudar a clarear, pelo menos para mim. A gente pensar em modelo biológico organizador fica mais fácil, traz o nosso conceito. Assim, intrafisicamente nós temos a nossa genética, que é o nosso modelo organizador biológico. A nossa paragenética seria o nosso modelo organizador desses paracorpos, do mental soma até o soma. Consciência livre já seria além disso. Então, se a gente pensar assim, pelo menos na minha hipótese, tá? eu penso assim, paracérebro ainda é, dentro desse modelo paragenético, o organizador da consciência. Quando ela passa para a consciência livre, não teria paracérebro, porque, a priori, nós nem sabemos como é
os veículos de manifestação da consciência. Eu posso ali. ler só uma coisa que está escrita aqui para esclarecer, que eu acho que é bom. Assim, Gente, debate acho que é pra a isso, resposta tá? está aqui, Pra debater, onde se pra apresentou está aqui, né? O paracérebro é a verdadeira caixa preta da consciência. Se é a verdadeira caixa preta da consciência, obviamente ela vai além do processo biológico, até holossomático, né? Outra frase aqui embaixo: o paracérebro é o núcleo do holopensene pessoal, ou seja, a consciência é o paracérebro. É o paracérebro. Ou seja, aqui o que está escrito tá certo. o paracérebro está além do mental soma. Agora vamos pensar o seguinte: isso aqui é um negócio didático. Agora, na hora que a consciência, vamos supor, o serenão deixou de ser serenão, ele tem os paracérebro, ele perde o paracérebro, ele perde a paracerebralidade e se torna uma coisa única. Você entendeu? Mudou, é um único. É que, na verdade, o Valdo mudou o conceito de paracérebro. Mudou o conceito. Quando ele escreveu Projeciologia, ele tinha um conceito de modelo organizador, de veículos de manifestação. Mudou muitas vezes. Mas depois, nas mini-tertúlias, ele falava muito isso. Ele passou a usar paracérebro como sinônimo de consciência. E aí muda tudo. Então, aquele referencial que a gente tinha, exatamente, passou, é outro, né? Ele Deixa avançou só no conceito. Não, e tem outra questão aqui, Moacir, se me permite. Faz favor. Essa é uma questão que a gente tem que ter claro que é uma questão conceitual. Né? Qual é o conceito de paracérebro? E a gente também tem que lidar com isso, quer dizer, não ser tão taxativo, paracérebro é isso, é aquilo, que é difícil, até porque a gente está na fronteira da mateologia, né? Fica aqui um pouco difícil da gente fazer assim muitas afirmações. Mas como a Rose até aí ressaltou, o próprio Valdo, ele trouxe um novo conceito para o termo, que não necessariamente implica em eliminar o anterior. Só para trazer um outro exemplo que fica mais fácil aqui para a gente entender isso. Mini-Proex, que a gente trabalha na Apex, vocês já ouviram muito falar. Dentro da Conscienciologia tem duas acepções. Mini-Proex enquanto um tempo curto da proexis. Então a pessoa veio e ficou apenas 5 anos, ficou apenas 10 anos, não é? Ali pode ter uma proex, isso é chamado mini-proex. Mas também mini-proex é considerada aquela que é mais a nível de ego-karma. Então a pessoa pode ter vivido até muito tempo, mas ela teve uma mini-proex, que era mais, o âmbito de atuação dela era mais a nível ego-karma. Então esses dois conceitos nós utilizamos, são duas acepções. Em várias áreas do conhecimento também tem. Então o que eu quero trazer, como é uma questão conceitual, pode-se muitas vezes utilizar paracérebro enquanto aquilo que está no Projeciologia, pode-se utilizar paracérebro enquanto essa outra acepção mais avançada. A gente não está discutindo isso, lógico. O que está discutindo quando o conceito de mini-proex foi colocado, ele já foi colocado com essas duas acepções. A questão que a gente está considerando quando o paracérebro foi colocado no nosso corpus de conhecimentos, foi colocado de um jeito. Para mim, essa questão do paracérebro é o maior exemplo que a gente tem do que significa verdade relativa de ponta. Para mim, quando o professor Valdo foi amadurecendo, até mesmo com as experiências dele, foi se tornando cada vez mais atuante em escalas maiores de evolução, ele percebeu alguma coisa e colocou diferente. Então, assim, ele reconsiderou mesmo. Então, para mim, eu acho que isso não tem conflito cognitivo para mim. Eu só acho que a gente tem que tomar conhecimento disso. Mas veja só, quando ele fez o lançamento da última edição do Projeciologia, ao que me consta, ele não revisou isso lá, e ele fez uma revisão geral. Quando você tem uma revisão conceitual assim, e não de trabalhar com múltiplas acepções, ele teria feito essa modificação no próprio Projeciologia, e ele manteve aquilo. Ao que me consta, teria que checar tudo direitinho. Então, eu só queria trazer isso daí, que eu acho que é possível trabalhar com esses outros aspectos. Trazer um outro exemplo. Quando nós falamos de conscienciólogo, na própria Conscienciologia tem duas acepções. Conscienciólogo enquanto o cientista da conscienciologia, ou seja, todos nós aqui, e conscienciólogo enquanto um estágio dentro da escala evolutiva, que não somos todos nós. E nós trabalhamos com essas duas acepções. Então, pode ser
que muitas vezes a gente vai se referir a paracérebro com uma acepção, e aí é importante deixar claro, ou com outra acepção mais avançada, mais ampla. Mas, lógico, você está entendendo que a situação aqui não é questão de admitir 2 ou 3 acepções. Não é essa a questão. A questão é a evolução de conceito, que eu acho que isso é importantíssimo para a gente saber, porque, assim, ó, a partir da experiência, né, do professor Valdo, acho que ele se tornou cada vez mais, na escala evolutiva, teve alguma experiência diferente, que ele ampliou o conceito. Tá? Eu não tenho problema nenhum de trabalhar com 2 ou 3 conceitos diferentes. Nos debates né? dos megacons, a acepção do paracérebro é a última que ele colocou. A gente não debate o paracérebro nesse conceito básico de... Eu acho que é um pouco do que eu, seguindo um pouco a linha do Losch, eu acho que nem são conceitos diferentes. Eu acho que às vezes a mesma palavra que podem ter significados diferentes. Qual que é o meu exemplo? Se você pega o corpo humano, se ele é um corpo, é um veículo, ele tem que ter um gerenciador, né? Na condição humana, a gente chama de gerenciador de cérebro. Se eu vou psicossoma, e o psicossoma tem um cérebro, e ele não é físico, mas deve ter algum gerenciador, que é o paracérebro. Eu até falaria, como hipótese de pesquisa, que o próprio mental soma também poderia ter um elemento gerenciador, que é o paracérebro. Agora, quando você pegar a consciência de forma pura, o que é o núcleo, o que é o gerenciador, o que sobra é o cérebro. Então, você falar que a consciência é o paracérebro, mais que, enquanto a consciência utiliza outros veículos, ela vai ter um gerenciador, que aí eu chamo de paracérebro, eu acho que eu não estou falando de conceitos diferentes, eu estou falando de uma mesma palavra que possa servir. Porque se eu tenho o corpo, eu tenho o cérebro. Se eu tenho um corpo que é extrafísico, mas é um corpo, ele tem um gerenciador. Eu posso chamar isso de paracérebro por analogia. Agora, se eu tirar todos esses corpos, descartar todos, o que sobra? É o núcleo. A consciência é o paracérebro. Eu acho que ou mental soma, você quer dizer puro. Puro. Mental soma puro. É a forma como eu entendo. Eu não consigo... Porque assim, a gente passou, a gente discutiu uns 2 ou 3, acho que mais de semana isso daqui, e a ideia não era essa. Agora, eu aceito as ideias agora. Eu acho só para clarear, entendeu? Só uma outra coisa. Quem estava aqui nas discussões viu que era um upgrade é um upgrade na conceituação e não uma possibilidade assim de permanecer com aquelas ideias que a gente tinha e voltar. É uma mudança mesmo, cognitiva mesmo, entendeu? Agora isso, gente, é só para socializar aí o conhecimento. Vilma, tem uma coisa que o professor Valdo sempre falava, o seguinte assim, se hoje eu amanhã descobrir que tem outra ideia, outra coisa que está explicando valeu, eu mudo para aquela imediatamente. E é isso que a gente tem que entender. Quer dizer, está aberto a mudanças, a interação, a aberturas de entendimento, de clareamento, porque nós ainda estamos apalpando em coisas, para nós ainda é mateologia, para a maioria da humanidade, mas para nós começamos a devastar alguma coisa da mateologia. Paracérebrologia, um negócio, paracérebro. Se o próprio cérebro físico é uma coisa que ainda a ciência convencional ainda está aí para estudar, que dirá a paracérebrologia. Mas, se nós não começarmos a estudar isso, a debater isso, né? Então faz parte do... Só tem uma outra coisa também, que eu acho assim, o professor Valdo foi colocando as coisas, não é que ele evoluiu e chegou no conceito novo, é que nós fomos aumentando a nossa cognição e ele foi aprofundando os conceitos. Porque, assim, no projeciologia, naquela época a gente estudava só o projeciologia, se o Valdo fosse falar de paracérebro, do jeito que ele fala no Lexo de Ordo Pensado, ninguém ia entender nada, a gente não tinha cognição para isso. Ele foi aprofundando e a gente foi entrando no nível de debate mais profundo e aí ele discutiu as ideias em outro patamar, em outro nível, né? Agora, mais importante do que a gente ficar discutindo a acepção da palavra é a gente entender a essência do conceito. É isso que o Moacir está trazendo. A gente entender de fato o que é isso, né? Gente, tudo bem? Não. Não sei se dá tempo, mas já que ele falou dessa essência do conceito, você poderia descrever para a gente sua experiência de cosmoconsciência? Bom, vamos falar. Então é o seguinte assim, o que aconteceu? Olha, o que aconteceu? Eu conhecia, estava no Espiritismo, aí conheci a projeciologia, estava no laboratório, e ia no Centro Espírita e ia na Conscienciologia.
Mas chegou uma hora que aquilo começou a ficar incompatível para mim, o entendimento, comecei a ver o alcance daquilo tudo, eu falei, nossa, não, eu saí do espiritismo e fui para a Conscienciologia. Mas antes de sair do espiritismo, você sabe, a gente sempre fica alguma coisinha que ainda pegava mal ali, sabe? Tinha alguma coisa ali que não estava ainda batendo tal. E começou a criar algum certo de conflito não é conflito da Conscienciologia, é o resquício que fica, vou supor, do espiritismo, algum resquício, alguma coisa, porque eu estava atuando lá, ainda tinha alguma coisa ali, isso há 35 anos atrás. O que aconteceu? O dia que eu saí de falar, não volto mais daqui, saí de lá, antes eu já tinha tido uma expansão da consciência lá dentro do centro espírita, entendi o negócio, falei, não volto mais aqui. Eu estava dentro da empresa, que era a Ford, lá no Brasil, isso não sei quantos anos atrás, isso foi em 82, 80 pouco. Eu estava lá, durante o dia, aí eu senti um facho de energia, como se fosse mais um facho, mas assim, potente. É como se batesse no coronochakra e fosse entrando. Foi entrando. E quando chegou na altura aqui do tórax, ela não explodiu, ela implodiu. E voltou para cima e levando a minha consciência junto. E ela desapareceu dali, alguns segundos. Aí, em algum momento lá, o que aconteceu? É como se alguém botasse o dedo no meu mental soma lá, botasse o dedo lá, e eu me vi, como diz assim, ó quem você é, e olha, a parafernália, o que você está aí, Jesus Cristo, e religião, e sociedade, tudo ficou tão banalizado, pequeno, pela matematicamente racionalidade puro de ser, aquilo é tão real que, sabe, e eu entendi aquele momento, e me senti, a energia que estava ali naquele momento, é aquele negócio, não tem como você explicar aquilo, né? Eu entendi tudo aquilo. Aí, na hora que eu voltei, que eu encaixei nesse corpo, aí é que foi o problema, porque você entra o psicossoma, que é o corpo físico, o holochakra, começou a sair energia para tudo quanto é orifício, boca, mas era tanta energia, que eu falei o seguinte assim, sabe que é uma usina? Virei uma usina naquele momento. Aí eu falei assim, eu não posso ficar aqui agora, como é que eu vou conseguir trabalhar? Aí eu tinha liberdade, peguei o ônibus, Parque Dom Pedro, e fui até lá em São Paulo, e voltei. E aí, aquele momento que eu comecei a jogar energia para tudo quanto é consciência que eu via, tanto assediador, mega assediador, bandido, tudo que eu via na minha... tudo para poder ficar um pouco, aliviar aquela energia positiva, gente, que era tanto que estava, como se diz, sabe? Tudo. Quando eu voltei, aquilo já estava melhor, tal, aí então, fui para casa. 10 dias depois, eu sentei na minha cama, era na Guerra das Malvinas, não lembro lá, e eu comecei a pegar e a querer fazer de novo. Eu comecei a sentir aquilo de novo, do peito, subi para a cabeça, mas daí alguém bateu a mão e falou, opa, não deixou, porque aquilo podia me... Agora, você vê, naquela experiência, naquele momento, gente, é uma pureza, é você ver a pureza que você é. É difícil falar isso, né? A real, a sensação, aquilo, não tem como falar. Certeza, lógica, pureza, tudo, energia, tudo. Mas não tem assim, não tem medo, não tem vaidade, não tem nada. É tudo uma coisa que transcende tudo que a gente fala. Quando eu voltei, eu falei, acabou. Quando o Valdo, passou um mês mais ou menos, que o Valdo viajava, quando ele vinha, no mês que ele veio,
que eu encontrei lá na Sociedade Rabatista, aí eu contei para ele. Ele ainda fez até assim, olha, nossa, é tanta luz, que aí tem o dedo. Aí tem o dedo. Aí ele falou, ó, isso aí foi um mini samadhi, quer dizer, é a minha conscientização da minha mental som, da minha realidade que eu tive, entendeu? Da minha realidade. Só que saiu o meu mental som, é como se eu saísse da minha realidade, meu tal, puro ali, mas eu não interagi com o cosmos. Não foi uma consciência cósmica, foi uma sair expansão, bater o dedo, pontual, para me entender, compreender uma realidade que no futuro vinha me ajudar. Hoje eu entendo isso, eu compreendo isso. Tanto é que outro dia, na hora que eu falei que eu estava lendo o livro lá, que eu li a pensata, uma das pensatas que falava disso, eu não lembro qual foi agora, e imediatamente a minha mente bateu lá naquele experimento que eu tive lá, e eu falei, nossa, eu já tive em Comunex evoluída. Você entendeu? Aí eu levei aquele banho de passou a ideia, ó, confirmando. Aí eu falei, então, você entendeu o negócio? Então é o seguinte assim, porque mesmo Pombal, que seja um lugar bem tranquilo, lá ó, na edição dos Quasar, lá é uma das colônias mais antigas da Terra, de chineses mais antigas da Terra, né? E mesmo assim ainda não é que nem a Concha, ainda está né, muito evoluída, mas não é, existe gradação de evoluídas, né? Embora foi de lá que surgiu o interlúdio, uma boa parte veio para o interlúdio e tal, e a Conscienciologia, aliás, talvez, ó, eu não posso dizer todos, né? Talvez todos aqui, ou uma boa parte, passou pelo Pombal, outros passaram menos, outros passaram mais, outros passaram por o Pandeiro, e para chegar até aqui hoje. Gente, vamos fazer aquela parte prática para a gente poder encerrar? Pode? Pode? Vamos fazer? Não precisa ser, olha, é aqui dentro, não, é só ficar em silêncio, ó, ficar em silêncio. Você sabe aquele negócio de você esquece da respiração? Esquece a respiração, esquece que você existe nesse momento. E é só ficar em silêncio, não precisa apagar a luz, não vai apagar nada, do jeito que está aí, tá certo? Então vamos lá. Gente, procurar sentar aí, ficar quietinho. Não sou eu, gente. Isso aí é são os amparadores, tá? São aí cada um pode ter uma experiência diferente.
Ok. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Olha, é a primeira vez que faço um negócio mais ou menos assim. Aí, todo mundo está bem, hein, gente? Tudo bem? Então, eu desejo aí um próximo 2018. Tem que... Desculpa aqui. Me chamaram a atenção aqui, minha falha. Próxima tertúlia matinal, data 7 de janeiro de 2018, tema: Prova de Gratidão, especialidade Interexistenciologia, pesquisador Adriana Lopes, ou pesquisadora, né? Lopes. E também fazer aqui já que, né, uma propaganda aqui, né, do Megacons, debatódromo da Paracerebrologia. Você quer recuperar seus megacons nesta vida? Venha participar. Toda sexta-feira, das 9 às 10h45, no auditório lá no Salão 2, lá do Salão de Eventos, Salão 2. E também tem aí a dinâmica da automegaforização, toda terça-feira à noite, às 7h30, né? Vocês estão convidados. Muito obrigado. Nossa, parabéns. Muito bom. Deixar o homem.